Como parar de sofrer por pensamentos que não saem da sua cabeça? Fica aqui nesse vídeo e você vai descobrir. Eu me chamo Gustavo, sou formado em psicologia e este aqui é o meu canal Comportamento e Pensamento. Seja muito bem-vindo e bora lá pro conteúdo. Bom, alguns pensamentos, se estima que a gente tem em torno de 60 a 80 mil pensamentos por dia. E alguns desses pensamentos, eles nos causam algum tipo de angústia, sofrimento, mal-estar, porque eles vêm e vêm e vêm e vêm na nossa mente. Então eles ficam ruminando, eles ficam aparecendo, 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 que a gente chama na psicologia de pensamento ruminativo. E esse pensamento, às vezes ele pode ser realista, ele pode não ser, pode ser que seja um pensamento que a gente tenha já reestruturado. O que que é uma reestruturação do pensamento, uma reestruturação cognitiva? É a gente conseguir tornar algo que nos causa sofrimento, ou nos é de alguma forma nocivo, em algo que cause menos sofrimento, cause e que seja mais realista, né. Então, por exemplo, eu pensar que a pessoa, começou a dar risada na rua, porque achou engraçado alguma coisa que eu disse, alguma coisa que eu fiz. E aí eu começo a perceber assim: "Não, mas espera aí, a pessoa estava muito longe, a pessoa nem me conhecia, a pessoa estava com outros amigos, eles podiam estar falando de outra coisa. A pessoa nem poderia ter ouvido aquilo que eu falei, ela nem estava olhando pra mim, então não poderia ter sido algo que eu fiz". E aí a gente vai reestruturando, vai tornando mais realista e, portanto, também, muitas vezes, menos produtor de sofrimento. Mas existem alguns pensamentos que mesmo depois que a gente faz isso, ou quando já é um pensamento realista, ele continua vindo e vindo e vindo e vindo na nossa mente e nos inquietando de alguma forma. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu tenho um pensamento de que se eu não checar meu WhatsApp durante muito tempo, eu vou estar perdendo de captar novos pacientes. E eu uso essa técnica que eu vou falar aqui nesse vídeo justamente para conseguir lidar melhor com esse pensamento. E que técnica é essa? A técnica de desfusão cognitiva. Esse é o ponto central aqui do vídeo. Presta bastante atenção, porque essa é uma técnica para conseguir fazer com que esses pensamentos, que eles fiquem vindo, eles fiquem ruminando, eles deixem de te causar o incômodo que eles causam. E o que que é a disfusão cognitiva? A disfusão cognitiva é como se manter estático, se manter parado, se manter fixo, enquanto todos os pensamentos que vêm cruzam como nuvens por ti. É como se tu fosse o céu parado lá, estático, os pensamentos nuvens. Então, tu não vai se mover apesar de eles estarem passando por ti. Tu vai ficar no ponto que tu está, tu vai ter essa fixidez enquanto ser humano. E esses pensamentos, eles vão ser meramente transitórios, eles não vão se amalgamar a ti, eles não vão se misturar com quem tu é. Então esse pensamento, ele não vai se tornar parte de ti, ele não vai dizer algo a respeito de ti, ele só vai passar pela tua mente, entende? Então é uma coisa que, apesar de estar passando por lá, não vai causar o mesmo efeito que causava, não vai causar o mesmo sofrimento que causava. Esse é o objetivo da difusão, essa é a ideia da difusão. Então, existem várias formas de fazer isso, de fazer com que isso ocorra. Uma dessas formas é, por exemplo, repetir o pensamento muitas vezes, eh, de forma contínua, inclusive alternando entre formas lúdicas, formas, por exemplo, vamos dizer que eu tenho um pensamento de agora, para uma coisa meramente ilustrativa mesmo, vamos dizer que eu tenho o pensamento de que eu sou, medíocre, de que as outras pessoas são melhores do que eu, alcançaram mais sucesso, assim por diante. Eu posso pegar esse pensamento e ficar repetindo ele de formas alternadas durante 1 minuto, por exemplo, inclusive de formas lúdicas. Então, eu começo a falar assim: "Eu sou medíocre, sou medíocre, sou medíocre, sou medíocre". E eu vou fazendo isso, eu sei que é bem estranho, mas eu vou fazendo isso mais ou menos durante 1 minuto. E isso vai fazendo com que esse pensamento vá perdendo a força que ele tem. Existe também a técnica do de quem é essa voz, que é eu imaginar,
talvez esse pensamento de ser medíocre, ele não foi posto na minha cabeça por mim mesmo, ele foi posto por um terceiro e eu internalizei. Então o que que eu faço? Eu externalizo de novo. Então eu pego esse pensamento e eu vou colocar na voz original. Talvez tenha sido meu pai, talvez tenha sido um colega na escola, talvez tenha sido algum conhecido, algum amigo da família, talvez tenha sido um professor que colocou na minha cabeça esse pensamento de que eu sou medíocre. E aí, eu vou me distanciando dele, imaginando toda vez que ele vem, ou pensamentos relacionados a ele, na voz daquela pessoa que colocou eles em primeiro lugar lá. Então eu vou externalizando de novo, esse é o exercício do que de quem é essa voz. Eu posso também fazer o exercício de imaginar algumas metáforas, assim, o pensamento como se fosse um pernilongo, causando um zunido, causando um barulho que me incomoda, mas ao mesmo tempo eu consigo seguir minhas atividades. E eu fico imaginando, de fato, esse pensamento como se fosse um mosquito. Ou então o pensamento como se ele fosse algum objeto, e eu imagino, eu descrevo esse objeto, eu penso no formato, no tamanho, na cor, assim por diante. Ou então, eu penso no pensamento como se ele estivesse descendo rio abaixo em cima de algumas Vitórias Régias. Então tem uma correnteza, tem o rio, tem Vitórias Régias, tem um pensamento que ele vai se fixar em cima delas e vai descer o rio. Todas essas são técnicas eficazes e técnicas que geralmente vão ser como uma espécie de o ideal é que elas encaixem na fechadura adequada. Então cada uma dessas técnicas tem finalidades distintas. Tem, por exemplo, de quem é essa voz, às vezes dá para usar, assim, a que mais me cabe, a que mais com a qual mais me identifico, mas elas são usadas para, por exemplo, de quem é essa voz? Foi alguém que colocou esse pensamento, eu tô externalizando de novo. Hã, ou a técnica da enfim, elas vão sendo como coisas que a gente vai testando e vai encontrando a melhor pra gente, ou vão servindo de acordo com as situações. Existe também a técnica que a gente chama de desvinculando o pensamento da ação. Então essa técnica, ela vai consistir em eu, por exemplo, e essa técnica ela serve bem, como eu estava falando, nessa questão de uma técnica específica a cada situação, para quando algum pensamento está me limitando de fazer algo. Então eu posso, por exemplo, escrever não consigo andar e sair com esse papel escrito não consigo andar andando por aí. Ou seja, o que, que eu estou fazendo na prática? Eu estou desvinculando o meu pensamento da ação. Eu estou aprendendo experiencialmente que não é porque eu penso uma coisa que eu não consigo fazer de fato, ou que vem um pensamento assim: "Não, eu sou incapaz de fazer isso". E aí eu posso, por exemplo, escrever esse pensamento e fazer isso, já que eu já tive essa experiência de andar por aí com entende? Eu vou criando essa lógica de que apesar de eu ter um pensamento, eu posso fazer, o pensamento não me comanda. Tem a técnica também do observar os pensamentos, então é eu parar e ficar, não literalmente necessariamente parar, no sentido físico, mas eu tomar um tempinho e observar os meus pensamentos vindo sem fazer nenhum julgamento, sem fazer nenhum juízo de valor, nem nada nesse sentido. Então essa é a técnica de observar os pensamentos. E aí eu só deixo eles irem cruzando, como se eles fossem, propriamente, né, usando a metáfora lá do começo de novo, nuvens que estão passando e eu tô ali olhando eles irem e virem. Então, estou só observando eles. Tem também a técnica do categorizar os pensamentos. Então, coisas como isto é um julgamento, isto é uma previsão, isto é uma. Enfim, eu vou categorizando eles, pondo eles nessas categorias. Isso também me ajuda de uma forma a ir me desvencilhando deles, portanto, ir me difundindo deles. Todas essas técnicas, elas vão te ajudar em diferentes circunstâncias nas quais tu vai estar com um pensamento que ele vai ficar voltando muito à tua cabeça, ou mesmo não necessariamente ele precisa ficar voltando muito, mas pode ser em alguma situação pontual em que tu esteja sofrendo algum prejuízo por conta do pensamento, tu vai poder usar uma dessas técnicas do que a gente chama de disfusão cognitiva.
Eu agradeço pela tua audiência até aqui. Se tu gostou desse vídeo ou se tu acha que alguma dessas técnicas vai te ajudar, deixa o like aqui, deixa teu comentário, compartilha com quem precisa. E eu agradeço pela tua audiência e até mais.